Quando essas enfermidades, a doença, entra na nossa casa, principalmente essa questão da Covid, ela mexe muito com o emocional das pessoas. Mexe demais. As pessoas ficam realmente no estado de tensão, de estresse, de ansiedade alto. E essa atmosfera entra e afeta a família toda. A família toda fica insegura, fica temerosa, fica ansiosa e gera realmente um ambiente ruim. E isso traz consequências. E hoje nós queremos falar sobre esse assunto com a igreja. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor esta mensagem, que não seja uma mensagem humana, mas que seja a revelação da Tua palavra, o Teu poder entrando na nossa alma, na nossa mente. Queremos aqui, meu Pai, levar uma palavra de ânimo, de esperança, para os meus irmãos, para minhas irmãs, para aqueles que estão nos assistindo pelo programa Mais Que Vencedores, pelos nossos amados da internet. Que o Senhor, meu Deus, entre agora, Pai, com esta palavra na nossa alma, porque eu sei que o Senhor nos ama e tem prazer em cuidar de nós. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre como vencer a ansiedade. Porque o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós vamos aprender na Bíblia como vencer a ansiedade. Porque a ansiedade é um dos grandes males modernos. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo. Preocupação é uma pré-ocupação, é uma ocupação antecipada daquilo que tem para se fazer. A pessoa entra no estado de tensão, de estresse, sobre uma situação que ainda está por vir. Ainda está por vir e a pessoa aqui já está o quê? Preocupada. Isso gera a ansiedade, né? A pessoa preocupada, ansiosa, ela antecipa os sofrimentos e vive hoje os problemas de amanhã. Aí quando chega amanhã, ela vai viver o problema de depois de amanhã. E o problema de amanhã, depois de amanhã. Ou seja, o tempo todo ela está preocupada. E isso gera um estado de tensão, de estresse, de desgaste muito grande para a mente e para o corpo da pessoa. Muitas vezes, nós criamos expectativas que fantasiam uma realidade difícil de acontecer, o que gera frustração. Então, é aquela pessoa que o tempo todo está calculando as coisas. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não der, e se der, e se vai, e se não for. E a pessoa o tempo todo está calculando aquilo que está por vir, e ao mesmo tempo não acontece nada na realidade, e a pessoa só está muito preocupada. Segundo a psicologia, existem dois tipos principais de ansiedade. Existe a ansiedade positiva. A ansiedade positiva, meus irmãos, ela é gerada por sonhos e expectativas de coisas boas que possam ainda acontecer. Como, por exemplo, uma festa de casamento, uma festa de aniversário.
né, gera aquela expectativa, gera aquela ansiedade, porque está chegando o dia, ainda faltam algumas coisas, e as pessoas muitas vezes nem conseguem dormir, está chegando a data do casamento, né, e tal, e gera aquela ansiedade, mas é uma ansiedade positiva. Porque é alguma coisa boa que está chegando, que está para acontecer. E uma característica da ansiedade positiva é que não queremos parar de pensar no que estamos esperando. Muitas vezes a pessoa perde o sono porque ela fica pensando naquilo, ela não quer parar de pensar, porque aquilo é um sonho, é uma meta, é um desejo, é um anseio, né? E ela fica ali naquele estado de ansiedade, e essa ansiedade é uma ansiedade positiva. Agora, até essa ansiedade positiva, ela gera também cansaço, e gera sobrecarga de emoções, né? De repente, quando chega perto do dia de uma apresentação, por exemplo, né, do ministério da igreja, alguma coisa acontecendo e tal, né? Aí o que pode acontecer? A pessoa vem, né, e aí chega num ponto, e rapaz, olha, eu nem dormi essa noite pensando, porque já está chegando o dia e tal, né, e dorme tarde, acorda cedo, e está ansiosa, preparada ali, para poder estar naquela apresentação. Então, essa ansiedade positiva, ela nos ajuda a superar certas limitações, fazendo de nós pessoas melhores. Então, a gente precisa entender que a ansiedade, a preocupação, ela é algo normal do ser humano. Faz parte da natureza humana. Certos eventos, certos acontecimentos, certas situações vão exigir de nós um estado de ansiedade. Então, ansiedade, essa palavra ansiedade, ela não é uma palavra só negativa. É normal do ser humano. O problema é a ansiedade negativa, que é outro tipo de ansiedade. A ansiedade negativa, ela já é gerada não por uma expectativa, mas ela é gerada pelo medo. Ela é gerada pelo medo de que algo ruim venha a acontecer. O tempo todo a pessoa está pensando que algo negativo, algo ruim possa acontecer com ela. Eu não posso sair de casa porque de repente eu vou passar naquele canto e vou pegar a doença. Eu não posso, né, andar para outro canto, eu não posso chegar, sabe? E se eu atravessar a rua e vir um acidente, se acontecer um acidente, para onde é que eu vou? E sabe? Então é um medo que gera uma preocupação e aquele negócio vai embora e gera realmente um estado de ansiedade. Então a ansiedade negativa, ela vem justamente pelo medo de situações que estão por vir. Por exemplo, o resultado de um exame. Fez o exame, aí está vindo o resultado do exame, está chegando o dia, e a pessoa, meu Deus, será se eu tenho, o que eu tenho, o que eu não tenho, e se eu tiver isso aqui, como é que vai ser, eu não tenho dinheiro, e começa a vir toda sobre algo que ela ainda não tem a mínima noção do que vai acontecer. Notícias de alguém distante. Se tem algo que tem deixado o ser humano ansioso, são as questões financeiras. Será se eu vou dar conta de pagar os compromissos financeiros desse mês? Será se eu vou ter condição? Aí o camarada olha para o orçamento e olha para os compromissos, e aí começa a descontrolar, e a cabeça gira, e começa a dar um tremor, o nervoso, o calafrio, a sudorese, né? O corpo começa a sentir, muitos sentem muito enjoo no estômago, outros sentem muita tontura, roda tudo. São as chamadas crises de ansiedade. É o que se chama de doença psicossomática. E quando a pessoa começa a sentir esses sintomas, ela fica desesperada, porque ela nunca sentiu isso antes. E aí ela já começa a gastar muito recurso fazendo um monte de exame, é consulta para cima e para baixo, geralmente é na cabeça e no estômago. E faz exame. E
remédio, 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 porque deu uma alteração ali, deu um negócio ali, mas não é nada muito grave, mas deu uma alteração, então é aquilo ali, e é muito remédio. Aí entra realmente o estado de ansiedade, estresse, as finanças vão embora. E aí vem uma coisa em cima da outra e o quadro vai se agravando. A ansiedade negativa, ela também se caracteriza por uma luta mental para não pensar no problema. A pessoa não quer pensar naquilo. Não é que a pessoa fica, não, é que aquilo chumbou na mente e ela não quer pensar naquilo, mas aquilo fica ali remoendo, remoendo, trazendo realmente um estresse, sabe, uma angústia muito grande, aquilo ali fica. E quando a pessoa teme a Deus, começa a orar muito no pensamento, não quero isso e tal, e aquilo fica, e aí depois começam as perguntas, por quê? Por que está me acontecendo isso? O que está acontecendo? Por que tal? Né? E aí começa essa luta mental muito grande. E aí entra justamente a falta do controle, né? Que nem todos conseguem se controlar ou distrair diante da tensão, e por isso vem o estresse. E quando vem o estresse, o corpo começa a manifestar sinais. E um tempo é um fator agravante da ansiedade. Porque quando isso vai se estendendo por muito tempo, a pessoa já realmente vai se desgastando e vai ficando cansada e fraca. Daí que o estado de ansiedade pode se agravar e entrar no estado depressivo. Né? Quando a coisa está muito esticada por muito tempo. Sabe, meus irmãos? Mas nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que nós precisamos entender que nós fomos criados para a eternidade. Por que que nós vivemos estressados? Por que que nós vivemos ansiosos? É porque a gente olha para a nossa realidade e a gente vê que a gente não tem mais tanto tempo. Para as pessoas que são muito ocupadas, elas sempre querem que o dia seja mais longo. Porque a sensação que tem é que a gente nunca consegue fechar o dia. Sempre fica alguma coisa para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia. Isso gera em nós aquela sensação de que a gente está o tempo todo atrasado. O tempo todo correndo atrás para tentar equilibrar algo. E isso gera em nós a ansiedade. E tem gente que puxa isso para si de uma forma muito forte. Mas nós temos que entender que nós temos um tempo aqui nessa terra. Então não vai dar, escute, não vai dar para você realizar tudo o que você quer nesta vida. Eu vejo pessoas fazendo projetos que iam demorar 3, 4 vidas para poder se realizar. Eu vejo gente mexendo com tanto negócio que dá para viver umas 5 vidas para poder fechar naquilo ali. Não vai dar. Nós temos que viver uma vida. Nós temos que entender que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do sol, como diz em Eclesiastes 3:1. Sabe, queridos, quando nós entendemos que nós não somos eternos e nós entendermos que não vai dar da gente fazer tudo o que a gente quer nesta vida, nós vamos viver melhor. A tensão já vai aliviar um pouco mais. É uma realidade, nós somos finitos aqui nessa terra. Nós só temos uma vida. E nós temos que aproveitar para viver bem. E viver bem não é tentar fazer muita coisa, mas é tentar fazer o que dá bem. E nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, queridos, você quer vencer a ansiedade? Você se sente ansioso ou ansiosa? Você anda muito preocupado com as coisas? Ou você conhece alguém na sua casa, dentro lá, um amigo seu, que também anda muito preocupado e muito ansioso?
de repente está passando por algum tratamento sobre ansiedade, nós vamos aprender um pouco hoje aqui sobre como vencer a ansiedade. Amém? Se você não está passando por esses problemas, levante a mão para o alto e glorifique ao Senhor. Mas, mesmo se você não estiver passando por esses problemas, é muito importante você aprender o que nós vamos colocar aqui, porque de repente você pode passar por um momento desse, e você já sabe como proceder, ou você pode ajudar alguém com esses ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina hoje. Amém? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender o ensino de Jesus sobre a ansiedade. Você sabia que Jesus, ele entrou muito fundo nesse assunto? Jesus conhecia o coração humano e por isso falou da ansiedade. Ele poderia tratar de muitos assuntos práticos e reais, assuntos importantes da natureza humana, mas ele foi ao profundo da alma das pessoas para tratar desse assunto. Porque Jesus sabe que é lá no íntimo da alma das pessoas que está a fonte do seu maior sofrimento ou a fonte da sua maior alegria. Então, onde é que está a maior fonte do sofrimento ou da alegria de alguém? No profundo da sua alma. E Jesus vai lá dentro, porque Ele tem todo o interesse de ver você bem. Porque Ele lhe ama. E Ele não desiste de você. Você veio para cá hoje, porque o Senhor te trouxe aqui. E para dizer para você, que Ele segura você pela mão, Ele está do seu lado, Ele vai cuidar de você, e você vai vencer, porque Ele está do seu lado. Queridos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, é o Sermão do Monte. E lá nesse sermão, ele colocou muitas coisas ali, ele tratou especificamente dessa área da ansiedade. O mestre ensinou algumas razões para nós vencermos a ansiedade. Lá no versículo 25, olha o que ele disse. Ele disse o seguinte no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está falando sobre isso, meus irmãos? Ele está dizendo que a vida, a sua vida, ela é melhor e mais importante do que tudo o que você precisa. E você não pode deixar de viver por causa das coisas ou das situações difíceis. Olha como às vezes é incoerente a coisa. Tem pessoas que trabalham tanto para viverem melhor e não conseguem viver melhor porque se tornaram escravos do trabalho. Conseguem as coisas, mas perdem a tranquilidade, perdem a alegria, perdem a saúde porque já não se alimenta direito, já não dorme direito, perde muitas vezes a família, porque já não tem mais tempo para nada mais, não dá mais atenção para os filhos vão crescendo de qualquer jeito. Você está me entendendo como é incoerente as coisas? Às vezes não é que a gente seja mal, é porque às vezes as nossas prioridades tomam um rumo diferente. Então tem pessoas, sabe, que estão vivendo assim. Elas colocam o que elas estão fazendo acima da sua própria vida. Elas colocam aquilo que elas precisam ter acima do que elas são. Tem pessoas que vivem diuturnamente, correndo atrás das coisas terrenas, e se esquecem da sua vida com Deus.
Esquece que são pessoas espirituais, que a nossa alma precisa de paz. A nossa alma precisa de um refrigério. Meu irmão, a labuta do dia a dia e do mundo é pesada, e você sabe do que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, no versículo 27, Jesus disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Isso aqui é muito forte. Meus amados, existem coisas que nós não podemos mudar. Não podemos. Então, nós precisamos conformar até conseguir uma solução. Porque a ansiedade só piora a situação. Tem pessoas que vivem revoltadas, vivem com ódio, com raiva, porque sofreram traumas, sofreram situações difíceis, pessoas magoaram, pessoas abusaram, violentaram, enganaram, e elas não aceitam essa realidade. Muitos perderam seus entes queridos, perderam pais, filhos, parentes, amigos, e não aceitam essa realidade. Meu querido, com muito amor e carinho eu lhe digo, nós somos criatura, nós não somos criador. Tem coisa que nós não podemos mudar. Foge da nossa natureza. Nós não podemos mudar. Então, se nós não podemos mudar, nós precisamos buscar no Senhor consolo, fortalecimento. Porque se a gente ficar só na ansiedade, ela só vai piorar a nossa situação. Se ficar só na revolta, só no ódio, não vai dar. Sabe, meus irmãos, no versículo 28 a 30, Jesus disse assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que Jesus está falando aqui é que nós não podemos deixar que coisas externas venham atrapalhar o nosso interior, pois tudo isso é perecível, mas a fé é inabalável. A nossa fé no Senhor tem que ser inabalável. Nós temos que nos esforçar e blindar a nossa fé. Eu vejo crentes corroendo a sua fé por coisas externas, problemas de relacionamento, situações dentro da igreja. A pessoa já não vem mais para a igreja porque está chateado com o irmão. E Deus, onde é que fica nessa história? Você vem buscar Deus ou você vem para cá para ter amizade? As amizades, elas vêm como resultado de uma ligação com Deus. Você está me entendendo? Mas tem pessoas que estão deixando de congregar, estão deixando a sua fé por conta de coisas externas. Meus irmãos, nós precisamos de verdade nos esforçar. Amém ou não amém? Queridos, no versículo 33, o Senhor disse assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A condição para ser bem-sucedido é que o Senhor Jesus esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que o Senhor está falando aqui? O problema de amanhã deve ser deixado para amanhã. Não adianta sofrer antecipadamente. Não dá para a gente mudar. Se não dá para mudar a realidade,
e não dá para adiantar as coisas, então nós vamos ter que doutrinar a nossa mente a resolver uma coisa de cada vez. Amém? Queridos, Jesus também enfrentou as situações naturais da vida. Sabe? Jesus aprendeu a lidar com o tempo, com o clima, com o trabalho. Jesus sentiu fome, frio e enfrentou tudo o que nós seres humanos vivemos. E foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, como diz em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso é que Jesus mostra que ele sabe o que ele está falando. Ele conhece você. Ele sabe das suas lutas. O que você está sentindo, algumas pessoas podem até não dar valor, mas o Senhor Jesus sabe exatamente o que você sente. E Ele lhe aceita. Ele quer cuidar de você. Quer fazer você um vencedor. Jesus quer te ajudar a vencer a ansiedade. Amém? E sem muitas delongas, nós temos uma vacina para a ansiedade. E a vacina para a ansiedade chama-se oração. Já é claro e nítido, muitos líderes e até muitos cientistas falam que a oração, ela ativa certas áreas do cérebro que trazem para a pessoa refrigério. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. Essas três coisas precisam acompanhar a nossa vida. Oração, súplica e ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E quando a gente apresenta a Deus, o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É a palavra. Os efeitos de um comprimido ou um calmante, eles são passageiros. E logo exigem uma continuidade no tratamento. Por isso a Bíblia nos ensina um remédio permanente como uma vacina para a ansiedade. A oração é o remédio de Deus para a ansiedade. Viver em oração, apresentando a Deus tudo que nos incomoda, traz uma segurança de que alguém maior do que nós está nos protegendo. É esse o princípio. Quando aquilo que está me torturando, que está fazendo eu sofrer, que é a causa, do desequilíbrio, quando eu pego isso e coloco nas mãos de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça, eu vou aliviar a tensão. Por quê? Porque agora eu sei que tem alguém que é maior do que eu, que pode resolver para mim aquilo que eu não estou conseguindo resolver. E é nesse exato momento, quando a gente se apropria dessa verdade, a gente começa a crer nisso, aquilo ali vai aliviando, vai recarregando, vai organizando na nossa vida. Mas agora não é uma oração, é uma vida de oração. Viver em oração, apresentando a Deus tudo que nos incomoda, traz uma segurança de que alguém maior do que nós está nos protegendo. E vários homens de Deus sofreram ansiedade. Como Davi com problemas familiares, Daniel na cova dos leões, Jonas no ventre do peixe, Paulo e Silas na prisão. Todos estes amenizaram o seu sofrimento com a oração. Se você tem medo do passado, daquilo que aconteceu com você,
e está preso lá, Deus perdoa seus pecados e te faz uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então não dá para ficar preso no passado, não dá para mudar. Se for algo presente no momento atual da sua vida, saiba que Jesus está com você. Mateus 28:20, a parte B, olha só essa promessa. Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está com você, Ele está do seu lado, Ele nunca vai lhe abandonar. Até o fim dos tempos, Ele está com você. Portanto, não desista, continue firme lutando, porque aquele que não dorme te guarda. Mas se você tem medo do futuro ou algo que possa te ocorrer, creia que o Eterno sabe de tudo e te guardará. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele sabe de tudo. Então você pode orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, proteção para o presente e entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Ou seja, se você viver em oração, o Senhor vai estar cuidando da sua mente e da sua alma. Você toma remédios quando está ansioso? Você está passando por tratamentos? Eu quero lhe dizer que isto é muito bom. Eu encorajo você a fazer uso do tratamento, sim. Porque como a própria palavra fala, remédio é para arremediar, é para ajudar. Então você imagina você estando debaixo de um tratamento médico, forte, fazendo todo o critério direitinho, o acompanhamento, sabe, avançando ali, aí você mergulha a sua vida em oração, em súplica, aí Deus vai vindo, você está me entendendo? Aí você vai sair dessa situação mais rápido e vai sofrer menos. Então tem que alinhar uma coisa com a outra, e com isso, rapidamente, de glória em glória, de fé em fé, o Senhor vai restituindo a cada um para a glória do nome dEle. Uma vida de oração cura a ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Colocar para Ele, porque Ele pode. A palavra de Deus nos mostra que podemos ter ansiedade ou anelo por buscar a presença de Deus. Salmo 42:1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Essa deve ser a nossa ansiedade, em buscar a presença de Deus, em viver na presença de Deus. Como filhos de Deus, devemos ter saudades da presença do nosso Pai Celestial. A presença de Deus traz segurança e anula os efeitos da ansiedade. Reflita um pouco sobre as suas ansiedades, as suas preocupações. Você se considera ansioso? O que faz você se sentir ansioso? Você tem orado por suas ansiedades? Como você se sente depois de orar? O amanhã pertence a Deus, mas o presente Ele deu a nós. Ele lhe deu uma vida, e Ele quer que você viva essa vida, e viva muito bem. Ao invés de olhar somente para os problemas, contemple a fé no Deus dos impossíveis. Muitas vezes a gente fica só olhando o problema, mas tem tanta coisa boa ao nosso redor. E nós precisamos olhar para aquilo que Deus faz, pessoas que nos amam, aquilo que Deus tem feito conosco, tem nos colocado. Deus tem uma vida para nós vivermos. E nós precisamos viver essa vida. Amém ou não amém?
certamente a presença de Deus te traz a segurança que você precisa para vencer a ansiedade. Você quer vencer a ansiedade? Entregue suas preocupações nas mãos de Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.